E aí, galera, beleza? Hoje a gente vai falar sobre um livro que eu li recentemente, né? Na verdade, eu gostei muito desse livro. Não tinha planos de fazer vídeo sobre ele, mas eu gostei tanto que eu falei, pô, vale a pena fazer. Porque, tipo assim, tem muito a ver com aqui a proposta do canal, né? Não é só livros, eu gosto bastante de filosofia, então eu já li muitos livros de filosofia. Muitos não, né? Mas alguns interessantes, né? Inclusive, tô atrasado lá com outra leitura do livro da filosofia, mas beleza. Esse livro que a gente vai falar hoje é esse, Em Busca de Nós Mesmos, escrito pelo professor Clóvis de Barros Filho. E o professor Pedro Calabres, que se eu não me engano é professor de neurociência, e o professor Clóvis de Barros Filho, se eu não me engano, é de filosofia. E é muito interessante que os dois são amigos, né? Cada um assim na sua área de especialização. Só que o Clóvis de Barros Filho, ele é muito famoso aqui no YouTube, né? Ele tem podcast no Spotify chamado Divina Pamonha, se eu não me engano, é muito bom. Já o professor Pedro Calabresa, ele também tem um canal aqui no YouTube. O canal dele é o Neurovox. Eu já assisti muitos vídeos dele, é muito bom o conteúdo dele, tipo as aulas, palestras. Enfim, eu já conhecia eles, né? Então, tipo, já sou fã, assim, dois grandes professores incríveis. E ler esse livro aqui foi muito bom porque é como um diálogo, assim, parece que às vezes a gente tá só sentado conversando sobre várias coisas interessantes. Por exemplo, alguns temas, né, do qual eles abordam. O que é o mundo, né? Tipo, a definição de realidade faz a gente pensar, caracas, cada pessoa tem uma realidade que é própria do seu ser, especificamente. Cada pessoa, por exemplo, mesmo que na Terra exista, sei lá, 8 bilhões de pessoas, cada pessoa dessa tem uma definição de mundo específica e isso beira ao, sei lá, ao infinito e nunca... Enfim, reflexões, né? E é muito interessante que quando um tá explicando uma coisa, parece que a gente consegue ouvir a explicação, né, a aula na nossa mente, porque a gente já tá acostumado, pelo menos eu tive essa impressão, que eu já tô acostumado a assistir os vídeos deles, tal, palestras, podcasts, tudo isso, então eu já fiquei com essa memória, né? Bom, o professor Pedro Calabres, igual eu falei, se não me engano, ele é professor de neurociência, então ele traz algumas explicações sobre coisas do cérebro muito interessantes e de uma forma muito técnica, né? Não muito técnica a ponto de a pessoa leiga não entender. Muito técnica a ponto de você entender e falar, caracas, que incrível isso, fascinante. Por exemplo, ele fala sobre a dor de um coração partido, a dor do término de um relacionamento, né? Porque às vezes as pessoas são apegadas a alguém e do nada isso acaba e a pessoa se vê assim, tipo, naquela tristeza, naquela bad, né? E ele explica sobre isso. Ele fala, por exemplo, sobre o sistema límbico e sobre um outro, a parte do cérebro chamado neocórtex. Basicamente, resumidamente, né? Até peço desculpas se eu falar alguma besteira, mas o sistema límbico é uma parte mais antiga, né? Uma parte mais primitiva do nosso cérebro. E já o neocórtex, em contrapartida, é neo de novo, córtex tipo de uma parte da frente do cérebro. E o neocórtex, ele é responsável pelas tomadas de decisões lógicas, pelas tomadas de decisões racionais. Por exemplo, quando a gente pensa 10 vezes antes de cometer alguma coisa que a gente acha duvidosa. Só que o sistema límbico, né, que é um sistema mais primitivo, assim, que não se desenvolveu tanto, ele cuida das nossas emoções. É meio que lá onde os nossos sentimentos nascem ali, onde... E às vezes quando a pessoa ela tá muito tomada por um sentimento, muito apegada a algo ou a alguém, muito emotiva, muito assim, nesse negócio, ela está sendo meio que governada pelo seu sistema límbico, né? E inclusive o sistema límbico ali às vezes é um negócio assim que me fez pensar sobre, porque assim, os animais eles têm sistema límbico, os animais eles não têm neocórtex, mas eles têm sistema límbico. Eu achei muito interessante todo esse papo de sistema límbico, né? Eu acho que eu já tinha ouvido falar disso, mas enfim, agora eu penso melhor sobre e cara, algumas coisas começaram a fazer mais sentido para mim, porque por exemplo o sistema límbico é uma coisa que todos os animais têm em comum. Só que os animais, eles não são racionais, diferente de nós, seres humanos. Beleza, a gente tem um lado racional, que é o neocórtex, e o sistema límbico, que é o lado irracional. É o lado que rege as emoções, os nossos sentimentos, né? E parece que quanto mais forte um sentimento quanto mais emotivo a gente está em determinada situação, mais o sistema límbico tem força sobre a gente e mais ele escraviza a gente, mais a gente tende a cometer coisas, sei lá, estúpidas, né? Coisas irracionais, coisas, sei lá, que se a gente pensasse um pouco mais racional, tivesse um pouco mais de, sei lá, de consciência, basicamente, a gente não faria.
E eu fico pensando, caracas, então, por exemplo, esses casos que às vezes a gente ouve assim no noticiário, sei lá, homem não aceita o fim do término do. O fim do. O término do relacionamento sei lá, mata a namorada e depois se mata. Sabe? Isso não é raro, infelizmente. Ou assim, mulher, ou até mulher também, não aceita o término e, sei lá, comete algum tipo de besteira assim. Inclusive tem uma obra clássica do Goethe chamado Sofrimentos do Jovem Werther. E Sofrimentos do Jovem Werther é basicamente sobre isso. Eu não vou dar muitos spoilers, mas é uma história de amor que não acaba bem. E crimes passionais, né? O que motiva os crimes passionais? Aí já é outra área jurídica e, enfim, psicológica talvez. Mas, quer dizer, eu desconfio que o sistema límbico esteja por trás disso. Imagina dois animais lutando, assim, alguns tipos de animais, algumas espécies de animais, em determinadas épocas do ano, né? Épocas de acasalamento. Quer dizer, todo ano, né? Tem isso. E aí, beleza, eles começam a lutar, assim, entre eles, assim, tipo, os machos, assim, lutando. E às vezes eles se ferem tanto, às vezes até eles morrem. E, sei lá, só pela oportunidade de acasalar, de passar o seu gene para a próxima geração. Mas ele, sabe, às vezes dá a vida dele por isso. E eu fico pensando, caracas, que vontade é essa? Cara, que negócio bizarro é esse que tá no cérebro dessas criaturas que fazem eles fazerem esse tipo de. Eles terem esse tipo de comportamento? Então, o sistema límbico agora meio que assumiu esse papel. Posso estar errado, posso estar falando besteira. Eu ainda vou pesquisar mais sobre o sistema límbico e o cérebro. Eu achei muito absurdo isso. Quer dizer, absurdo não, né? Eu achei incrível isso. Incrível também não, mas eu fiquei meio assustado. Falei, caraca, os seres humanos têm esse negócio. Tipo, enfim, achei interessante. Tem várias outras coisas que eu acho muito interessante nesse livro. Até marquei aqui algumas coisas, né? Esse é aquele tipo de livro, né, que eu falei já em outro vídeo, que existem livros assim que a gente lê, assim, por exemplo, como um Hamlet, né, como, sei lá, um Brás Cubas, a gente lê assim e fala, caramba, que obra bonita, que livro bonito. Só que é aquilo, assim, né, tipo, esse tipo de livro traz muito conhecimento, muita coisa interessante, e você, tipo, é meio que um livro de estudo, sabe? Então, livros de estudos eu costumo riscar, eu costumo passar a marcar texto, eu costumo marcar as páginas, tipo, esses negócios assim, ó, post-it. Porque é um livro de estudos, realmente. Você pode abrir ele em qualquer parte, sei lá, em qualquer época da sua vida sei lá, se recordar de um ensinamento que você viu aqui na primeira vez que você leu ele, sei lá, 3 anos atrás. Bom, mas continuando então, ele fala sobre a Odisseia de Homero, né, o poema épico de Homero, contando a história de Odisseu, né, e a sua volta para casa, que é uma aventura, né. Pra gente ter uma ideia, o Ulisses ele luta 10 anos na Guerra de Troia, a Guerra de Troia dura 10 anos, depois desses 10 anos ele tenta voltar para casa, só que ele tá meio que brigado com o deus dos mares, Poseidon. Poseidon, para punir ele, para ele ter a humildade e se colocar no lugar dele, né, de mortal, querendo desafiar um deus, sabe? Isso daí não tem lógica. Então, ele fica ali rodando, né, no mar e Poseidon retardando esse regresso dele para Ítaca, né, a sua ilha natal, que lá em Ítaca ele era rei, ele era casado com uma rainha, a Penélope, se eu não me engano. Bom, mas enfim, ele fala sobre todo esse regresso, né, de um ponto de vista filosófico, né, que inclusive o Clóvis de Barros Filho que conta essa parte. Eles falam também sobre Platão, inclusive o diálogo deles me lembrou os antigos livros de Platão, né, onde Platão explica vários conceitos, várias ideias incríveis através de diálogos ali com seus amigos, né, com Glauco, com Adinanto, enfim, entre outros. Falo também sobre o paradoxo do navio de Teseu, que é meio que muito famoso, né? Um paradoxo famoso dentro da filosofia. Que imagine assim, o navio de Teseu, né? Teseu foi o herói grego que matou o Minotauro e saiu lá do labirinto com a ajuda da princesa Ariadne, né? O fio de Ariadne. E o Teseu, depois que ele regressa tal dessa jornada heróica, tal, ele é recebido com toda a glória, né? Com todo assim, o amor dos seus conterrâneos ali. O navio dele meio que se torna um símbolo, né, de vitória, tipo um troféu. Então é guardado em um templo, né? Imaginemos essa situação. É guardado em um templo. E só que anos se passam, né? Décadas e décadas e décadas se passam, aquela madeira do navio vai apodrecendo numa tábua, apodrecendo outra tábua, apodrecendo outra tábua. E os caras que cuidam ali do templo
começam a substituir, pegam uma tábua, substitui outra. Décadas depois, todas as tábuas literalmente foram substituídas. Não tem mais nenhuma tábua da época que Teseu estava naquele navio. E aí o paradoxo, né, se forma. A gente faz a gente pensar, caracas, se não tem mais nenhuma tábua do navio original, então aquilo não é o navio original. Só que a gente fica na dúvida, né? É ou não é? É ou não é? E se aquelas tábuas velhas eles tivessem jogado, sei lá, no terreno baldio ali do lado e ainda elas estavam todas ali? Aquele ali era o navio de Teseu, no terreno baldio ali jogado, as traças. Aquele é o real navio de Teseu ou aquele que tá ali no templo bonitinho? Então, é interessante isso, que a gente, né, se a gente parar pra pensar, a gente é um navio de Teseu. Todos os dias, né, milhares de células nossas morrem e outras surgem no lugar, só que às vezes, sei lá, morre 10 e, sei lá, surge 9, tipo, uma nunca vem a surgir, e aí a gente envelhece, vai ficando mais, sei lá, limitados, né? Chegando no final da nossa vida a gente tá, tipo, não consegue nem andar de bicicleta. Tô brincando, mas enfim, né? Nós somos os navios de Teseu, né? Enfim. Falam também sobre o cosmos, né? A ideia de cosmos infinito, o cosmos de Aristóteles. Falam sobre o estoicismo, né? Que o estoicismo é até interessante porque eu tive contato recente com uma grande obra histórica do filósofo Marco Aurélio, né? O imperador filósofo. O livro Meditações, de Marco Aurélio. Bom, eles falam sobre muita coisa interessante, muita coisa, muito conhecimento, muita coisa rica, né? Falam sobre séries, sobre o Cosmos, né? Que é uma série do Carl Sagan. Fala sobre grandes pensadores, Nicolau Copérnico, Galileu Galilei. Fala sobre Giordano Bruno. Fala sobre Sir Isaac Newton. Fala sobre Albert Einstein. Fala sobre muita gente importante e bacana. E, enfim, eu gostei muito desse livro. E esse livro que eu não comprei, na verdade, eu ganhei. Saudades. E, enfim, gosto bastante desses caras, desses professores, acho eles incríveis. E é isso. Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreva e valeu, até a próxima.